Opa, Boa noite, Francisco. Tudo bem, meu amigo? tudo bem e você, Felipe? Como é que você tá? Tudo ótimo. Seja bem-vindo aí à nossa série de entrevistas com os alunos que tiveram resultados aí em 30 dias ou menos, com meu acompanhamento individualizado. Francisco, meu amigo, conta um pouquinho de você, quantos anos você tem, com quem você trabalha ou já trabalhou, da onde você é do Brasil, aonde você mora aqui nos Estados Unidos. Então vai lá. Como meu nome é Francisco, eu tenho 67 anos, eu vou fazer 68 em 2 semanas Uau! e eu moro no estado de Washington, numa cidade chamada Vancouver. Ela é assim, é bem na fronteira com o estado do Oregon, quer dizer, você tem um rio que divide, né, o Oregon e o Washington. De um lado é Vancouver, do outro lado é Portland. Então é bem assim, né, pertinho. Eu sou de São Paulo, nasci, vivi a grande parte da minha vida, não grande parte, um terço da minha vida em São Paulo. Depois me mudei aqui para os Estados Unidos e morei em vários lugares. E, e nos últimos 29, 30 anos eu estou aqui nessa região, né? E atualmente eu estou aposentado, me aposentei agora no começo de janeiro. E até eu falei, estava conversando com a minha esposa, eu falei, porra, se eu tivesse conhecido esse cara o ano passado, eu não teria me aposentado, eu teria continuado um pouquinho mais. Tá. Olha só. Porque, porra, meu, tá, ficar sem dor é uma maravilha. Então você tem mais Posição. alegria de trabalhar, mais positividade. Então é super legal, né? Você trabalhava com o quê? Olha, eu trabalhei. Nos Estados Unidos eu trabalhei com várias coisas, mas quando eu cheguei aqui, eu comecei a trabalhar numa companhia que faz semicondutores. Aliás, a maior companhia de semicondutores do mundo, né? E era um trabalho de produção, então, mas não aquele trabalho de produção que você fica parado num lugar e as coisas vão passando. É assim, você anda muito. São várias máquinas, máquinas enormes, você tem que ficar é, carregando as máquinas, né, com o material, porque são, como é que chama? Bolachas de silicone, né, wafers, né, silicon wafers, que a gente põe para fazer os chips de telefone, geladeira, carro, pacemakers, essas coisas todas. E é um trabalho que eram turnos de 12 horas, sendo que 1 hora e meia você tem entre almoço e breaks, e requer que você ande muito. Tanto que a gente tinha um pedômetro e dava sempre entre 8 e 10 milhas por dia. Uau! E o tempo inteiro de pé. O tempo inteiro de pé. Calma aí, Você 8 tinha a 10 milhas por dia? por dia. Por dia de Nossa, tá trabalho. Então, bastante. quando chegava assim, eu trabalhava 4 dias, 3 dias de folga, 3 dias, 4 dias de folga. Era assim, né? Para não dar muitas horas. Mas Aham. assim, nos meus dias de folga, o primeiro dia eu ficava deitado o dia inteiro, que eu não conseguia fazer nada, doía tudo, né, meu? Então já viu, né? E o E, que te motivou aí a buscar ajuda, né? Quais dores que você tinha? O que estava acontecendo com você para você me achar aí? bom, a história é interessante, porque eu não tenho social media, não, apesar de ter trabalhado na indústria, não. E a minha mulher tem, porque ela é professora de educação física e de dança, né? Então ela aqui em Vancouver, aqui no estado de Washington, então ela tem social media, essas coisas todas. Aí ela recebeu um link seu, Uhum. passou para mim, falou: ó, veja isso e me fala o que você acha. Aí eu olhei e tal. Ela chegou em casa, e aí, o que você achou? Eu falei: olha, eu já fiz tudo quanto foi fisioterapia, tudo quanto foi exercício, tomei tudo quanto foi remédio, tenho os meus problemas há uns 28 anos, 29 anos. Você acha que esse cara vai me curar em 21 dias? É golpe. Não, mas ela ficou assim, falou, não, mas porra, você tem que tentar, você já tentou de tudo, já tomou remédio, já fez isso, já fez aquilo. Porra, tenta, tenta, tenta. E ficou me enchendo até que eu falei, e foi bem naquela semana que você tinha dado o prazo, né? Acho que Aham. acho que o programa era numa quinta e tinha até domingo, uma coisa Isso. assim. Eu sei que a deadline era no domingo. Aí eu não fiz, né? De sacanagem, eu fiquei quieto. Aí ela falou, e fez? Eu falei, puxa, esqueci. Ela falou: olha, mas a sorte sua é que ele estendeu, né? Aí eu falei: porra, agora não tem jeito. Aí eu
né, me inscrevi, né, meio a contragosto e falei para ela, você vai ver, vou perder tempo e vou perder dinheiro. Tô falando para você, né? Tá bom. Aí eu falei, bom, não tem jeito. Agora que eu tô indo, eu tenho duas opções. Ou não fazer nada e depois falar para ela, tá vendo? Não te falei. Ou então fazer e depois falar, desculpa, você estava certa, né? Então eu optei pela segunda coisa. E aí foi assim que eu te conheci, que eu comecei a fazer o seu programa. Os meus problemas são assim, eu tenho problema nos dois tornozelos. O tornozelo esquerdo, principalmente, foi assim desde a adolescência que jogando futebol, torcia tornozelo, aquelas coisas todas, e cuidava direito, mas voltava e já machucava e voltava. E aí, depois de um tempo, eu acho que eu estava nos meus 20 anos, assim, eu machuquei o joelho esquerdo. E fiz um pouco de tratamento, e tal, mas ficou bom, mas não ficou bom, e foi indo. Isso no Brasil ou aqui? Isso no Brasil. Hum. Isso no Brasil. Aí, quando eu tinha por volta de uns 28 anos, eu me mudei aqui para os Estados Unidos. Eu e minha esposa, né, nós viemos para cá. E aí, aqui eu tive vários empregos, mas a maioria não forçava muito. Então, foi um período, assim, meio relativo de calma, né? No termos de dores e não sei o quê. E aí eu arranjei emprego nessa companhia. Aí nós mudamos para cá, para Vancouver, arranjei emprego nessa companhia. E e comecei a trabalhar. E assim, já começou meio assim, no primeiro ano eu já comecei a sentir os tornozelos, né, e o joelho começar a perturbar. E aí foi, né? E aí andava, doía, doía, e aí é, é, né, chegava em casa, não é nada, passa uma pomada que passa, né? Uhum. E foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. Chegou num ponto que eu não conseguia mais andar direito. Eu mancava muito, andava muito. E aí eu falei, tem que ir no médico. Aí eu fui no médico, cheguei lá. Até uma história interessante, porque eu acabei brigando com esse médico e mudei de médico. Por quê? Porque o cara olhava e falava, isso é da idade, é do seu trabalho, vamos fazer fisioterapia. E mandava eu fazer fisioterapia. Aí eu fazia fisioterapia, mas continuava doendo. Toma Tilenol, toma Tilenol, toma Tilenol. E aí eu fui indo e foi indo e foi indo. Aí um dia eu briguei com o cara. Eu falei, pô, meu, eu não posso ficar tomando Tilenol. A fisioterapia não está funcionando, você tem que me recomendar para um ortopedista. Chegou a hora. E aí ele não queria me recomendar para um ortopedista e me receitou. Como é que é Remédio o nome mais do forte, né? Tramadol, acho que é Tramadol. O tramadol é super forte. Ele me receitou isso. Loucura. Aí eu peguei, comecei a tomar, e realmente era forte, a dor passava, né? Eu me sentia melhor, mas não era aquelas coisas. E o tempo foi passando, eu falei, não, eu vou procurar outro médico. Aí achei uma médica, foi a melhor coisa, porque nesse aspecto as mulheres são mais assim, né, dão mais atenção para você. Ela falou, pô, você está com dor, vamos cuidar. Primeira coisa que ela mandou fazer foi raio-x e a ressonância magnética. E aí ficou constatado que no joelho esquerdo eu estava com um meniscus tear, Uhum. tá? Só que nesse processo todo, nessa coisa toda, o meu lado direito já começou a ficar afetado, o meu joelho do lado direito ficou ruim e o meu quadril do lado direito ficou ruim. Então, quando eu andava, o pessoal dava risada, porque eu andava mancando do lado direito e mancando do lado esquerdo, né? Eu andava assim meio estranho. O pessoal falava, pô, lá vai ele, né? Isso com quantos anos mesmo? Isso daí foi. Eu comecei na companhia há 28 anos atrás, acho que tinha uns 27 anos, então eu devia estar com uns 41, 42, Ok. Uhum. tá? E aí foi, e a dor foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando, e mais fisioterapia, e mais fisioterapia. E não, você sabe, resolvia por um tempo, voltava, resolvia, voltava. E tomando medicamento nesse meio tempo? E tomando tramadol quando doía, e às vezes quando não tinha o tramadol, eu tomava o Tilenol, tá? Uau. Sem falar nas pomadas que, sabe, que fala, passa é, Aplica.
passa a Nica, a Nica não consigo nem ver a Nica mais, que me dá até enjoo de estômago. Icy Hot, e várias, sabe? Tiger Balm, essas coisas todas, né? Passava, tá? Punha toalha. Meus dias de folga eu ficava sentado com gelo, bolsa de gelo, né? Uhum. E quente, gelo e quente. Aí tá, ficava bem. Mas chegou um ponto que a dor era 24 horas, 7 dias. Não tinha jeito. Eu não dormia, eu desmaiava, porque era tanta dor. Chega um ponto que você está tão cansado que você apaga, né? Sim. O remédio já não está fazendo muito mais coisa. Aí, finalmente, um ortopedista, consegui ver um ortopedista e ele me deu duas opções: injeção de cortisona ou cirurgia. Eu perguntei, qual que é melhor? Aí ele falou, é, injeção de cortisona ou cirurgia. Eu falei, mas qual que vai me ajudar? Ele não deu, ele não quis falar, faz isso que vai ser melhor. Eu saí lá meio puto também, às vezes eu me. E, assim, é Razão, uma combinação. Você tá aquele negócio de dor e você não dorme, não sei o quê, então qualquer coisa. claro. Né? Aí eu liguei para um sobrinho meu no Brasil, que ele é anestesiologista, não tem nada a ver com o ramo, mas eu liguei para ele e falei: olha, essa é a minha situação. E ele falando comigo pelo telefone, sem saber meu caso, sem ver nada, ele falou: tio, é o seguinte. O problema da cirurgia é a anestesia. Uma pessoa de idade, a gente não gosta de fazer muita operação porque é perigoso. Eu optaria pelas injeções de cortisona, que é, vai acabar com a inflamação e vai ajudar você a recuperar um pouco desse negócio. Pode ser que passe. Se não passar, você parte para a cirurgia, mas aí vai estar num estágio melhor, porque você não vai ter mais a inflamação. Mas a cirurgia você vai ter muito mais, vai requerer muito mais fisioterapia, mais tempo de recuperação. Isso. Optei pelas injeções, passou, bom, o joelho parou de doer, ficou tudo bem. Mas o lado direito, o joelho direito e o quadril já estava, né, assim. E antes disso, quando eu estava falando com esse médico aí, ela, o médico, né, do ortopedista falou, me receitou Oxycontin para dor. Foi aí que eu falei, eu não tomo mais remédio para dor. Não tomo, eu prefiro Foi aguentar a evoluindo, dor. né? De um Tilenol aonde que chegou? Pô, o Tilenol foi subindo, né, meu? Tramadol, Oxycontin. Eu falei, não, eu não passo, eu não tomo mais remédio, porque acabava com o estômago, acabava, sabe? Eu falei, não, não tomo mais, eu vou aguentar a dor. E eu fui aguentando a dor, então tinha dor e tal, não sei o quê. E o tempo foi passando e as dores foram aumentando, tinha dias, semanas que estavam melhor, semanas que estavam pior. Quando muda o tempo, né? Começa a doer mais ainda, tal. E assim, eu chegava em casa, sentava e ficava sentado sem fazer nada, porque eu não tinha aquela vontade de fazer nada. Porque a mulher falava: ah, vamos sair, vamos andar, tá. Eu falei: não, não quero. Não, me deixa em paz aqui. Você quer ir, você vai, mas eu fico aqui sozinho, tá? Sim. E assim foi, né? E assim começou a uma história longa. E foram passando-se os anos, tinha semanas boas, semanas ruins, e foi. Então É, foi mexendo aí com quando de tudo um pouco. Desculpa te interromper. Então foi mexendo com tudo, né? Começou a questão da dor localizada ali, mas chegou num ponto que você já estava mais abatido, não queria fazer outras coisas, estava só fazendo a obrigação, trabalhar, ir para casa, só o básico. só isso, o básico. Ah, na companhia que eu trabalhava, eles terceirizaram um serviço de fisioterapia e quiropratia, porque a indústria ela é famosa por causar muita coisa. Inclusive, outros problemas que eu tenho, ainda estou coisando, são tennis elbow nos Aham. dois, Uhum. que a gente fazia muito esse movimento de carregar as coisas, e esse movimento aqui, porque você tem o jeito certo de você botar as coisas. Então, esse movimento do pulso, né? Uhum. Tanto que eu já operei o carpal tunnel, ainda tenho um problema no pulso direito aqui de dor. O, o É tênis elbow, inflamação. assim, assim, se eu, por exemplo, se eu for fazer um trabalho no jardim aqui, trabalhar no meu jardim, tá? No final do dia, os braços estão doendo.
Então, né, foi indo. Então, chegou um ponto no ano passado que eu falei, não, eu tenho que parar de trabalhar. Eu acho que essa vai ser a melhor coisa, ficar sentado em casa e curtindo. O dia que não tem dor, eu vou andar, fazer um pouco. E assim, e mesmo trabalhando, né, mesmo sem dor, eu começava a trabalhar, tal, tal, começava a chegar no final do dia, já começava, os joelhos já começavam a ficar doloridos. O quadril, puta, o quadril eu fiz tanto exame, tanta ressonância magnética, sonografia, tomografia, tudo que é grafia eu fiz, e os caras, não consigo ver, provavelmente uma tendinite no seu quadril, né? Uhum. E aí eu falei, tá, tudo bem, qual que é a solução? Remédio. Eu falei, A mesma história. vamos, né? Tal. E como eu te falei, como eu tinha fisioterapeuta e quiroprata no trabalho, eu, eu, eu depois, assim, no meu horário de trabalho, eu ia lá na salinha que eles tinham um consultório, né? Então, uma vez por semana eu fazia uma sessão de fisioterapia, ele me dava uns exercícios, eu fazia. Inclusive, o fisioterapeuta me deu o espaçador. Há muitos anos eu já uso o espaçador, porque eu chegava em casa, né, de ficar de pé o dia inteiro, eu botava e dava aquele alivio no pé, né, daquela coisa. E o quiroprata me botava no lugar, né? E aí foi, né? E A vida inteira tratando sintomas, né? Só nos sim, sintomas. sintomas. E como eu falei, às vezes o exercício da fisioterapia funcionava, mas logo em É seguida, porque você toma esse tanto de remédio, aí qualquer coisa que você faz, como você está anestesiado pelo medicamento, leva você a pensar que está funcionando alguma coisa. Só que o corpo também. está só anestesiado. Aí você vai lá, toma uma injeção de corticoide que dura uns 6 meses, né? Aí toma um tramadol, vai tomando esse tanto de medicamento, aí você faz uma sessão, outra de fisioterapia, alguma coisa ali, aí dá aquela falsa impressão que você está melhorando. Só que não, Exato, continua. exatamente. É, e aí, a, aí minha mulher veio com isso daí, né? Com essa coisa. E eu querendo ficar na minha toca, falei, me aposentei para ficar na toca, não quero nada disso. Quero ficar com essa dor, não sei quantos anos mais, né? Eu vou ter. Aí eu falei, bom, vamos fazer, vamos encarar esse desafio, né? Aí, logo em seguida, você mandou a dieta, né? Que eu comecei a olhar, falei, vou passar fome, né? Aham. Fiquei olhando, falei, essa dieta aqui, vou passar fome. E aí vieram os exercícios, né? Eu falei, bom, tem vários deles que eu já fiz, mas vamos fazer, né? Vamos. E aí foi. O engraçado da dieta também é assim: a minha mulher tem um problema renal. Então, a nossa dieta é mais controlada. Então, eu sempre controlei. Mas nunca tive uma coisa, Aplicativo. aquele aplicativo da Monash, Isso. porra, eu adorei. É meu. Hoje eu saí, todo lugar que eu vou comprar uma coisa, eu paro assim, não, isso eu não posso. Hoje eu fui comprar pera no supermercado, falei, é pera, eu gosto de pera, porque eu gosto de pera, fui bater. Isso. É vermelho, eu não vou nem comprar. Deixei, passei, fui para frente, eu não compro, não compro. E o fato de não usar cebola e alho. Cebola e alho, né? Porque a gente usa para tudo. Se a gente vai comer cebola e alho, a gente frita cebola e alho para comer cebola e alho, né? Porque Exatamente. é com E tudo. sentiu diferença no corpo? Eu senti, olha, sem brincadeira, em 3, 4 dias eu senti uma diferença enorme. A barriga estava menos assim, sensível, menos dolorida, sabe? Porque ficava assim meio. Falei, porra, será que é isso? Será que é isso? Aí foi. E outra coisa, né? Com a balancinha, né? Eu tinha uma balancinha aqui em casa que nunca usei, aí peguei a balancinha e comecei a medir as porções, né? Aham. Aí eu comecei a ver, falei, pô, essa porção é muito mais do que eu geralmente como, tá muito Isso. maior, né? Falei, ok, então fome eu não vou passar, né? Ah, Fome eu não vou passar. Ainda tem todo um programa, né? De manhã, o café da manhã. O café da manhã foi assim, e ainda um pouco, tá sendo um pouquinho difícil, porque eu não sou muito de comer café. O meu café da manhã era o típico é, café com leite, pão e manteiga. Era esse, né? Aquele coisa. isso. Tradicional do Eu Brasil. comia muito, aí eu só ia comer na hora do almoço. Aí,
Na verdade, comia, né? Só estava comendo algo que não é tão Que não era saudável. o saudável, né? E aí eu comecei, né? Falei, porra, comer 2 ovos, mandioca, batata doce. Então, eu ainda não como tudo isso, porque se eu como mandioca, eu não como a batata doce. Se eu como a batata doce, eu não como, porque é muito para mim e me deixa meio assim. Mas Achou que ia passar fome, no final, comendo não, mas mais, é emagrecendo. exatamente isso. Eu vou passar fome, não tô passando fome porcaria nenhuma, Emagrecendo, né? né? E você, É, a alegria que você tá, né? A gente conversando aí nas outras é, semanas, os encontros, isso é muito interessante, porque é notório, né? Quando a gente muda o humor, assim, você acorda uma vez conversando com um aluno meu, ele falou, Felipe, quando eu vim aqui para os Estados Unidos, ele tem mais ou menos a sua idade, ele falava assim, uhum, nossa, eu vim para cá, trabalhava, acordava cedo, eu olhava assim pro dia assim, via aquele dia ensolarado, eu tinha prazer de viver e trabalhar, fazer as coisas, aí eu fui envelhecendo, aí comecei a ter essas dores, eu comecei a ficar mais abatido, triste, acordava, já não tinha mais aquela coisa que eu tinha antes, aí um mês também, a gente marcou a entrevista conversando com ele, aí ele contando para mim, agora, Felipe, eu tô acordando, eu tenho alegria de viver, voltei daquela alegria que eu tinha antes. Então muda, né? O humor, a vontade de fazer as coisas. muda muito. Aqui nessa área tem muitas trilhas. E eu sempre gostei de fazer trilhas. Eu fazia, mesmo com as dores, eu gostava de fazer. Tinha uma trilha que eu adoro fazer, que é a trilha do vulcão de Santa Helena, que você anda na coisa. Pô, é uma maravilha, tanto no inverno, cheio de neve, como nas outras estações do ano. Mas ultimamente eu não estava fazendo mais. Não estava saindo, fazendo isso daí. Essa era uma das poucas coisas que eu fazia com a minha esposa. Falar, a gente vai andar. Não, agora ultimamente eu não quero ir. Não quero ir mais. E aí, como eu falei para você, eu me aposentei, eu deixei de ter uma rotina, porque quando você trabalha, você tem aquela rotina, né? Todos os dias por muitos anos. E aí eu fiquei meio perdido. Quando eu me aposentei, eu parei de trabalhar em janeiro e fui para o Brasil visitar minha mãe, visitar a gente, passei um tempo lá, voltei, fiquei aqui fazendo coisa, comecei a arranjar coisa para fazer em casa, mas assim, começa e não termina, né? Fica aquelas coisas todas. E aí chegou o seu programa, eu falei, não, agora eu tenho que criar uma rotina. Então eu tenho uma rotina, eu acordo de manhã, eu faço exercício postural, né? Faço exercício, aí faço exercício muscular físico, né? Tá? Isso. E já na primeira semana assim que eu estava fazendo, eu já senti que eu nem tanto assim se eu emagreci, porque eu não estava prestando muita atenção nesse negócio, mas eu senti assim que eu não andava mais curvado, eu andava mais reto, né? Tá, acho que até eu falei para você que o meu filho, né, o meu filho mais novo, ele tem 29 anos, ele olhou para mim e falou, me viu com tênis novo, né? E falou: esse Isso. tênis tem acolchoado na sola? Eu falei: não. Ele falou: deixa eu ver. Ele olhou. Eu falei: parece, parece que você cresceu, ele falou para mim. E olha que meu filho ele é bem mais alto que eu tenho 1,85 m, meu filho é bem mais alto. Eu falei: opa, então é sinal de que a minha postura melhorou, certo? Não Exatamente. é só, né? Você já tava mais. Você tava, se você pegar a foto de quando você começou e de agora 3 semanas depois, né? Você tava, era mais corcundinho assim, agora. Sim. Agora já está mais reto, você está Exato. sabe, você se sente, e quando você começa a melhorar a sua postura, de uma certa forma, você começa a entrar as coisas no lugar, começa a ficar Isso. menos dolorido. Eu falei, ah, tá legal. Aí veio o seu desafio, o desafio do 21 dias, o famoso seca-bucho, né? Falei, vamos lá, vamos fazer, vamos lá. Desse desafio todo aí, a única coisa que eu não fiz foi tomar café com o coisa de coco lá, com a Ah, gordura, com aham. o Óleo de coco. coconut oil, né? O óleo de coco, Aham. porque eu tentei, mas não dava, não dava. Mas o Tanto que, resto tudo você conseguiu fazer tudo? olha, eu não vou falar que foi 100% todos os dias. Teve alguma coisa, por exemplo, no limão, tá? Eu acordei de manhã, abri a geladeira, pô, não tinha limão. Ah, caramba, então de manhã eu não tomei. Aí eu fui no supermercado, aí comprei o limão e tomei. Ah, o banho gelado, 3 dias que eu não tomei banho gelado. Foi que eu tive que fazer uma operação de catarata Aham. nesse meio tempo. Então, nos dias da operação e nos 2 dias seguintes, eu não tomei o banho gelado. Eu falei, não, vai me desculpar, mas eu não vou.
mas eu tomei um banho gelado e ah, fiz como é que se diz, os jejuns, né, da segunda-feira e, pô, Sentiu bem quando você fez o jejum de domingo para eu segunda? fiz, senti, Bem? porque eu levantava, eu fazia todos os exercícios e andava, saía andando, né? E Isso. voltava para casa e aí ficava mais um tempo, assim, até dar o meio-dia, que era a hora do almoço, que eu ia comer, né? É, a multimídia, como eu falei para você, eu não sou Já não muito de era. ficar olhando o telefone, essas coisas, então tudo bem. E que mais? Que era uma outra coisa que você falou? Horário para acordar. Horário para, o horário foi para dormir, para acordar eu acordar, mas para dormir ele não foi assim muito regulado, porque a minha, como eu falei, minha esposa é professora, então às vezes ela tinha que ficar, estava dando nota dos alunos, então ela ficava até mais tarde. Aí quando eu entrava no quarto me acordava, então né, o sono ficou meio assim. E tinha dia que eu falava, pô, que horas que mesmo que eu ia dormir? É 10h30 ou 11h30? 10h30, 11h, sabe? Ficava naquele. Aham. Como eu tô aposentado, né? A qualquer hora, né? Mas esse horário, assim, foi meio, né, que ficou assim. Então, Então, nesses 21 dias aí, quais foram todos os resultados que você teve? bom, nesses 21 dias, quando eu comecei o seu programa, eu estava com 230 ponto alguma coisa, eu arredondei para 230 libras, né? E quando, no dia que você pediu para a gente botar a fotografia e colocar, eu estava com 219. Eu 11. perdi 11 pounds. 11 pounds. Em E assim, relação às dores, como é que tá? as dores, pô, os joelhos estão maravilhosos. O quadril ainda, sabe, é assim, ele não dói, mas assim, por exemplo, quando eu ando, né, eu saio andando assim, aí vamos supor, eu tenho três trajetos de andada, né? Aham. Um que é bem plano, mais fácil, um que é mais ou menos, e um que tem umas subidas e descidas. Então, eu vivo intercalando, né? Para não coisa. E quando eu faço esse que tem mais subidas e descidas, eu sinto o quadril dar uma. Falar, ei, vai devagar, porque eu tô aqui, sabe? Uma Aham. coisa Sim, dessa. sim. Opa, tá legal. Mas, assim, fora isso, é muito poucas vezes assim que eu levanto de uma cadeira, que eu tô fazendo alguma coisa que eu estou montando que dá aquela dor, sabe? Assim, assim, é zero. Eu acho que até eu botei num comentário para vocês que o quadril melhorou 1000%. Melhorou 1000%, porque eu não Em tenho mais a 21 dor dias constante. somente, né? Em 21 dias, há quantos anos que você já estava sofrendo? Porra, mais de 28 Décadas? anos, né? Mais de 28 anos. Para 21 dias? E em Beleza. relação ao humor, melhorou também? Você já... Ah, sim, né? Eu sempre fui um cara que fazia assim a piadinha rapidinha. Você falar uma coisa, pá, né? E ultimamente estava meio assim, né? Meio sarcástico, meio assim venenoso, né? Nos comentários, né? Agora não, tá mais light. Outra. A minha esposa, ela gosta muito de andar, que como eu falei, que tem um rio que separa os dois estados, mas tem um promenade, uma andada assim, né? Que a gente anda ali, tá? Ela gosta muito de andar, ver o pôr do sol. Ela fala, vamos? E eu falava, não. Vamos? Não. Esse final de semana falou, vamos? Vamos. E aí saímos. E tava chovendo, não era nem, sabe, não era Uau! nem bem um dia bonito, quando eu falei, tava chovendo, aí nós fomos lá, se encapotamos e andamos lá para cima e para baixo, tá? Então, assim, eu estou muito mais saindo e mais motivado a sair do que antigamente, Tá né? vivendo. Se você tem 67, que você falou? 60, vou fazer 68 agora em 2 semanas. 68. Antes você estava sobrevivendo e agora, depois de 21 dias, você Ah, começou a viver de novo? estou vivendo de novo. Eu estou Como nos vivendo de bons novo. velhos tempos? Ah, sim. Agora, sabe, até eu falei para minha mulher, se aposenta logo, né? A minha mulher é mais jovem do que eu. Falei, ó, se aposenta logo, que é para a gente aproveitar e sair andando pelo mundo, porque essa é Legal. a ideia. Nossa, isso é legal demais, né? Porque imagina você agora numa situação, trabalhou demais a vida inteira, podendo
passear, aproveitar, fazer tanta coisa que quando a gente está trabalhando, a gente fala assim, nossa, eu não vou poder fazer agora, quando eu aposentar, tiver mais velho, quando eu tiver mais tempo, eu vou fazer. Aí chega na idade que pode fazer, não tem saúde para fazer. Né? Tá, não consegue andar, né? Eu sempre tive assim vontade de fazer trilhas, então eu tenho é, é, uma vontade de fazer a trilha, que aqui que chama a trilha da América do Norte, né? Que sai do Canadá, vai até a Califórnia. Claro que eu não vou fazer o tempo inteiro, né? Mas eu tenho vontade de fazer esse tipo de trilha, gosto de andar muito. E eu estava vendo que eu não ia conseguir fazer. Inclusive na Europa tem algumas trilhas boas para você fazer que eu tinha intenção de fazer, mas eu estava vendo que acho que eu não vou conseguir, né? Como fala, tirar essa tarefa, essa vontade da minha lista, né? Antes de morrer, né? E tá, agora as perspectivas são boas. Eu falei, agora eu tô mais. Não, porque agora você já passou da primeira etapa, que é a mais difícil. Por quê? É, A gente está conversando, por exemplo, com uma pessoa que passou décadas indo em médico, tomando vários tipos de medicamento, várias opiniões diferentes, e aí você começa um programa, um acompanhamento online, e você do nada aprender que tudo isso que você fez foi errado, que na verdade isso tudo acabou ainda mais com a sua saúde. Então é é, difícil do primeiro passo, primeiro da pessoa acreditar, e o segundo uhum, passo dela fazer o treinamento mesmo com dor, porque quando você começa o treino, você está todo machucado. Como é que você vai fazer um exercício sem dor? Não tem como. não. Porque você não está tomando remédio, porque quando É, você vai lá no médico lá, ele te passa o medicamento, aí te manda para fisioterapia, você está medicado. é, E o comigo aqui, eu falo justamente ao contrário do que eles falam. Fala, não pode tomar nenhum medicamento para dor, né? Especificamente dor, né? Outros remédios controlados, outros história. Mas isso medicamento para dor não pode tomar. Por quê? Uma vez que você faz o treinamento e você sente a dor, a gente consegue fazer ajustes no treino. Por exemplo, você vai fazer um exercício de agachamento. Você tem uma lesão no menisco, um desgaste, uma possível artrose, enfim. Aí você vai lá, faz o movimento, você desce muito, você sente, opa, aí tá doendo um pouquinho aqui. Aí o que você faz? Desce menos. Aí você começa a fortalecer o seu corpo naquela angulação. Daqui a pouquinho você consegue descer um pouquinho mais. Você vai fazer um movimento, opa, meu ombro doeu aqui. Aí você vai tomar mais cuidado. Você tem o feedback da dor para fazer o ajuste. Quando você não tem esse feedback da dor, você se machuca, porque você faz sem sentir. Na hora que passa o efeito medicamento, você está todo machucado. Isso que acontece com o sistema de saúde. Então, o meu desafio com vocês, né, que você já passou essa etapa, é tolerar a dor, fazer o treino com a dor e a gente vai ajustando no processo, porque a dor é a nossa amiga, é para dar um feedback para a gente fazer os ajustes. e inclusive assim, é, eu tô surpreso, eu não esperava que em 21 dias eu ia estar quase 100% sem dor, tá? É, mesmo agora que tem um pouquinho ali, um pouquinho aqui, eu sei que continuando o programa, sabe, que demore mais 21 dias, mais um mês ou dois, mas eu sei que tá dando resultado e vai passar, Isso, entendeu? E depois disso é manter para não voltar, exatamente. entendeu? A outra coisa que eu queria te falar é o seguinte, tá? O meu joelho esquerdo, né, que é o mais Problemático. problemático, exato, essa é a palavra. Às vezes eu esqueço a palavra, viu? É o mais problemático. É, quando eu deitava de bruços e dobrava o joelho assim, né, fazia meu Isso. joelho nunca ficava 90 graus. Uhum. Nunca. Faz anos. E eu tinha que pegar um elástico e botar no pé assim e começar a puxar sabe, para poder, para alongar um pouco alguns músculos, algumas coisas. E nunca ficava. É, agora, quando né, tem aquele exercício que a gente faz com elástico, que é o pro joelho, né? Que você dobra o joelho, né? Pô, eu sinto que eu tô quase chutando a bunda de novo. Eu falei, Isso. porra, eu não conseguia dobrar o joelho, agora tá.
eu tô vendo que ele está melhorando e bastante, sabe? Assim, as juntas estão começando a voltar. Claro, eu não acho, mesmo porque por causa da idade, a idade, né, vem para todo mundo e não tem. Mas eu não acho que eu vou recuperar tudo, mas eu acho que eu vou ficar bem próximo do ideal, né? Mas vai, você já está, com certeza recupera. A questão agora que você passou dessa primeira etapa aí, né, que você está com mais dor, o corpo mais sensível, ou seja, agora você começa a fazer treinos com mais intensidade. O que que isso quer dizer? Manutenção da massa muscular que você já tem, você vai começar a ganhar massa muscular daqui para frente, que vai ficar zerado junto, obviamente, né, com o emagrecimento também, para tirar a sobrecarga ali dos joelhos ali, mas esses primeiros 21 dias aí, o mais difícil você já fez, mas daqui para frente, cara, falar com você da maneira que você tá indo aí, daqui 1, 2 meses aí, você já vai estar aí praticamente zerado mantendo essa disciplina. Tomara. Você tá fazendo o Tomara. treinamento aí em casa ou na academia? Eu faço em casa, tá? Hã? Porque eu tenho dois filhos, né? Um de 30, um de 29, que voltaram para casa, e quando eles voltaram para minha casa, eles trouxeram um monte de pesos e coisas. Eles são ex-militares, né? Eles estavam no serviço militar, voltaram para casa, então tem aqui em casa, na minha garagem, está cheio de peso, não sei o que que eles faziam lá, tá? Então eu tenho usado isso, eu tenho, bom, eu Tá vou ótimo. usar isso daqui, para que que eu vou para coisa? E outra, eu não sou muito de academia porque eu sou meio é, eu sou meio antissocial, né? Aham. Eu me sinto bem se eu estou com alguém que eu conheço, que eu estou ali, que está junto. Mas se eu vou num lugar que tem muita gente, eu já não me sinto assim muito confortável. E então eu falo, para que que eu vou na academia? Se eu posso fazer em casa. Então essa é uma das lógicas, né, Sim. atrás disso. E no Mas aplicativo, você teve alguma dificuldade de usar? a dificuldade que eu tive de usar foi a ansiedade. Tipo, tá aqui o aplicativo, aperta aqui para começar, tal, mas antes de você apertar aqui para começar, você tem que fazer isso, isso, isso. Então eu estava ali, aperta aqui para começar, pum. Ih, caramba, não está dando certo. Por que que não está dando certo? Porque eu esqueci de ler o resto das Aham. instruções. Aí ia lá, começava a ler a instrução, falei, puta vida, hein, meu, que burro. Aí voltava lá e fazia, né? O Mas vídeo assim, tá, não foi assim complicado para o aham. aplicativo. Não E teve o vídeo tá complicação. bem explicado dos exercícios, dá para aprender. O vídeo tá. O vídeo tá bem explicado. Eu ia falar uma coisa para você. Ah, sim. Então, desses exercícios novos que você acabou de mandar para mim, eu tenho, né? Começo a olhar, tá? Aí eu falo, pera lá, deixa eu voltar, deixa eu ver, não sei o quê. Aí você fala, tá? Aí você pega e põe né, a Estátua para coisa assim. trás, Ah, isso. tá bom. Tá, aí eu ponho para trás. Agora faz, mas mantenha o umbigo para baixo. Aí fala, porra, meu, os dois não dá, caramba. É muito detalhe, né? É muito detalhe. Aí eu volto, aí eu falo, não, mas estou fazendo alguma coisa errada. Eu fico olhando o vídeo e falando, não, não, tá bom. Aí vai, né? No dia seguinte eu já começo a fazer, né? Melhor. Então eu reclamei com você, falei, Aham. então uma dor no meu ombro. Hoje eu já fiz outro tipo de exercício e o ombro não está doendo. Então eu acho que eu devia estar tensionando o ombro e não Isso. estava percebendo. Eu acho que eu estava querendo manter o umbigo no chão e não prestei atenção no ombro, né? Aham. Aí eu falei, tá bom. É o negócio seguinte. Faz o movimento, Isso. depois começa a botar peso, né? Não queira colocar, eu consigo levantar 10 libras, eu vou Aham. começar a fazer. Não, faz sem as 10 libras, que é para você ver o movimento, depois começa a pôr o peso, aí vai para Tá. aí. É E porque essa é como eu estou, né, fazendo meu foco, é fazer o movimento direito. Tem isso. coisa que eu estou fazendo errado? Provavelmente.
Mas é provavelmente. igual, Então, para aprender tem que fazer. Uma criança, um bebê, né? ah, Você tem filhos. Quando nasceu, para ele andar, ele não teve que cair várias vezes para poder aprender a sim. andar. Só que essas dores aí a gente fala que é a dor boa, né? É a dor do incômodozinho que está aprendendo um exercício, é a dor muscular do corpo adaptando. Essas dores aí são excelentes, na verdade, né? Só para poder, na verdade, seu corpo adaptar com o treinamento. São. Uma coisa também que eu vendo a entrevista das outras pessoas, eu estou vendo o pessoal falando, reclamando de dor nas costas. Eu, graças a Deus, eu não tive dor nas costas. O seu é Sim, joelho de e vez em quando dava aquele coisinho, mas passava logo e por muitos anos. Nunca, sabe, eu tive problema nas costas. Eu falei, nossa, que ótimo, beleza. com certeza. E depois, olhando as fotografias, né, eu comecei a olhar assim, eu comecei, nossa, tem diferença. Olha, no começo, né, eu nunca me achei assim que eu tava gordo, mas quando eu olhei a primeira fotografia, eu falei, puta merda, Mas eu tô é. gordo. E aqui, olhando sua foto ali, né, que eu olhei antes da gente começar, aí eu vi lá assim, cara, parece que você rejuvenesceu uns 10 anos. Se você pegar a primeira foto, se você tava com a cara abatida, além de estar Ah, sim. corcundinho, você tava assim, né? Nossa, tô fazendo isso que minha esposa me obrigou. Você tá pensando. Exatamente. Agora você tá ali, ó, com a postura legal, segurando. O seu semblante tá diferente na foto. E eu achei assim legal. E eu falei até, olha, ah, eu quero é, é, perder um pouco mais de peso, mas não é a prioridade. A prioridade que eu estou vendo é fazer os exercícios para fortalecer. Eu, eu sei que assim, por exemplo, eu vou perder um peso, mas eu vou ganhar uma massa muscular, que então talvez vai começar a mostrar, eu não estou mais com 209, estou com 225, mas isso é massa muscular, entendeu? Essa é, é as coisas. Então, assim, o número, por isso que eu não olho muito para o número, não fico me pesando toda hora. Eu me pesei no começo porque você pediu e Vamos me ver as pesei fotos. agora que eu pedi. Eu falei, no intervalo eu não ficava subindo, porque não era isso que eu estava olhando, né? Exato. E É. olha só, Francisco, para a comunidade nossa que eu desenvolvo esse trabalho, né, muito específico aqui na nossa comunidade brasileira, aqui nos Estados Unidos, porque a gente sabe que a vida do migrante aqui, ela Tá. difere um pouquinho lá do Brasil em relação a trabalho, né? Por exemplo, nossa vida aqui em uma semana muda, né, de uma hora para outra, né? Não tem muito questão de seguro-desemprego, às vezes a pessoa está longe da família, nível de estresse lá em cima, problema de documentação, é tanta coisa que a Uhum. gente passa ali. O que que você poderia falar para essa galera nossa aqui, para a nossa comunidade, um conselho seu para essas pessoas que às vezes ali não tiram um tempinho para cuidar da saúde, está pensando muito no trabalho, às vezes fica um pouquinho receosa de ter um acompanhamento até online como você teve, pela sua Uhum. experiência aí, o que que você acha? Funciona? Vale a pena? Olha, ixi, não posso falar agora. Tchau. É Esposa? minha mulher. A minha mulher, minha esposa ligou e ela tá. Hoje ela foi assistir uma apresentação do grupo José Limon, de Uau, dança, que está que aqui, legal. e ela estava me ligando, tô saindo agora. Mas voltando a essa coisa, o que eu falo para a comunidade é o seguinte: ache tempo para fazer. Por mais ocupado que você esteja, você tem uma meia hora no dia, acorda um pouco mais cedo, meia hora, 45 minutos e faça. Talvez você não vai ter a oportunidade de sair andando, mas os exercícios você faça porque vai ajudar. Você não tendo dor, tudo, o seu humor muda, a sua atenção muda. Então, aqueles outros problemas que você possa ter de longe da família, de documentação, ou qualquer que seja, eles começam a ficar menos problemáticos, porque você não está trazendo aquela carga, porque você está com dor e está com isso, e está com desconforto, e por que que eu estou nesse país, eu devia estar, né? Você começa a se duvidar. Então, eu acho que vale muito a pena você investir meia hora, 45 minutos, ou só faz os posturais de manhã e faz os outros na outra hora, mas assim, é, faz bem, é para o seu próprio bem, porque hoje as coisas estão boas.
as coisas estão maravilhosas. Daqui, como eu falei, estou com 68. Daqui 10, 20 anos, eu espero que eu esteja bem, que eu não precise de uma bengala para ficar andando, que eu não precise de gente para me ajudar a fazer as tarefas diárias do coisa. Isso daí é que eu estou procurando fazer. Para no final da minha vida, eu investi menos em dinheiro em hospital e saúde do que, certo, Passear, né? Fazer passear outra. e viver a vida, entendeu? Ah, então, ache tempo. O tempo é fácil. Você fala, ah, não, eu sou muito ocupado, eu tenho muita coisa. Todo mundo é muito ocupado, mas se você botar na cabeça, você acaba achando uns minuto, 2 minutos, 10 minutos, 15 minutos aqui e ali, e você vai conseguir fazer. Vale a pena. E o Eu investimento valeu a pena? Já deu retorno? Olha, já valeu muito a pena. Eu tenho agora que comprar flores para minha mulher e mandar e pedir desculpa, porque teve uma discussãozinha para fazer o negócio. Tá bom, eu faço, sabe? Então, daqui eu já estou comprando florzinha, já estou falando desculpa, já estamos planejando férias, né? Meus alunos, eles falam assim, Felipe, você fez eu ganhar, dinheiro, porque agora eu não gasto mais com remédio, médico, não gasto mais com nada dessas coisas para ficar cuidando da minha saúde, exame. Tinha uma aluna, a Diva, ela estava com viagem marcada para o Brasil, aí ela já estava cheia de médico marcado, ia para o Brasil para fazer um monte de consulta lá, Uhum. né? Aí ela começou, rapaz, o dela foi em uma semana ela destravou tudo, ela já desmarcou todas as consultas que ela tinha lá. Falou, Felipe, agora eu vou para o Brasil, vou passear, vou aproveitar, não vou ficar correndo atrás de remédio nem nada, né? Ou seja, o benefício da saúde, né, é É, muito legal, é porque igual você importante. mesmo explicou, colocou aqui, É. abrange todas as áreas da nossa vida. Meu amigo, deixa uma mensagem aí final para a gente finalizar. Fala assim, ô pessoal, vamos lá, deixa esse negócio só de ganhar dólar, vamos cuidar da saúde também, senão você fica com dólar no bolso sem saúde. A minha mensagem é o seguinte: você não leva dinheiro dessa vida. Então, usa o dinheiro de uma forma boa. Não fique usando em tomando remédio, em médico, porque isso é dinheiro mal gasto. A gente se sacrifica tanto nesse país, longe de família, com todos os problemas, uma cultura diferente, tudo diferente. Então, esse vale a pena você investir em você próprio, que isso traz resultados para o futuro. Você vai ter uma velhice muito mais saudável e vai aproveitar muito mais. E outra coisa importantíssima, eu já aprendi faz muitos anos, mas é coisa assim: sempre escute a sua mulher. Ela sabe o que faz. Ainda bem que minha esposa não ouviu essa, senão depois ela vai ficar falando, né? Tá ali. Ai, meu amigo, muito obrigado aí, né? Eu estou muito feliz, eu fico muito empolgado, né, com os resultados. É muito bom ter esse tempo aqui, bater esse papo, que você continue com essa disciplina, com essa alegria toda que você tá aí, que Deus continue Uhum. abençoando você, sua família, te dando bastante força para continuar nessa jornada aí que você já deu o passo mais difícil. Tá bom. Obrigado, Felipe. Muito obrigado por você estar ali. Eu mando meus recados, você responde right away. Então tá tranquilo, eu gosto muito disso. Legal, Valeu. obrigado, meu amigo. Tenha uma ótima noite. Você também. Um abraço. Abraço, valeu.